Ele não é só um vilão, é um imperador, um gênio e talvez o maior inimigo que a Marvel já criou. O Doutor Destino, que por trás da Máscara de Ferro carrega uma história marcada por tragédia, obsessão e um desejo inabalável de poder. Se você quer saber tudo sobre o futuro vilão dos Vingadores no CM, meu amigo, você já sabe. Pega sua pipoca, se joga no sofá, que começou mais um. Fala galera, Giovanni aqui e você está no Cinema no Sofá. E rapaziada, hoje vamos conhecer quem é o Doutor Destino. Criado pelo Stan Lee e Jack Kirby, sua primeira aparição foi na edição número 5 da HQ do Quarteto Fantástico, que foi publicada lá em 1962. E desde então ele se tornou um personagem icônico, sendo o principal antagonista dos heróis da Marvel em várias histórias, inclusive em adaptações cinematográficas anteriores, como por exemplo os filmes lá do Quarteto Fantástico, lançados lá nos anos 2000. Quem lembra disso aqui, hein? Não aguento muito tempo! E seu nome verdadeiro é Victor Von Doom e ele nasceu na Latvéria, gênio da ciência, mestre da magia e tem um orgulho que é inabalável. Esse cara aqui ele é muito arrogante, frio e também calculista, não poderia ser diferente também, né? Mas nem sempre foi assim, rapaziada. Ele nasceu na Latvéria, como eu falei pra vocês, que é um país fictício da Europa Oriental. Mas diferente de muitos vilões que já nasceram no luxo ou teve algum privilégio, o destino do Victor começou bem longe disso aqui, mas bem longe. Por exemplo, vou explicar para vocês. Ele fazia parte de um grupo de cigano perseguido pelo governo local, onde o líder se chamava Rei Vladimir. O pai dele era um curandeiro respeitado entre os seus e a mãe dele era uma feiticeira poderosa. Só que o que realmente muda tudo é que ela, a mãe dele, fez um pacto com um demônio, com um tinhoso, e ela queria mais poder para proteger o seu povo, mas o preço disso é alto, porque, convenhamos, quando você resolve fazer um pacto com um demônio, a consequência ela vem e cobra. No caso, ela perdeu a alma. E o Victor, nessa época, ele só era uma criança, rapaziada. Quando isso aconteceu, ele era um menininho, um mequetrefe. E depois, o pai dele também morreu fugindo com ele pelas montanhas. E o garoto ele ficou órfão cedo, com raiva do mundo inteiro e decidido a nunca mais ser fraco. Ou seja, ele foi moldado no ódio praticamente. O Victor ele voltou à vila jurando vingança, encontrou os antigos livros e artefatos místicos dos pais e passou a estudar tudo, ciência, magia. E com o tempo o Victor virou um protetor do seu povo, enfrentando os soldados do rei e tentando manter o Zéfiro a salvo. E o tempo passou e as histórias sobre o gênio da Latvéria chegaram aos ouvidos dos americanos. Um homem apareceu dizendo ser da Universidade Estadual dos Estados Unidos, oferecendo uma bolsa de estudos, só que na real era um agente do exército, tentando recrutar o Victor antes que ele fosse parar nas mãos de nações rivais. O Victor então ele topou, viu nisso uma chance de fugir da Latvéria e de crescer ainda mais. Ele ganhou uma bolsa integral e foi para a faculdade. Quando ele chegou aos Estados Unidos, o Victor ganhou acesso a um laboratório secreto dentro de uma base do exército e o palco onde começaria seus experimentos. Mas ele não estava ligando para isso. Na verdade, ele estava obcecado com uma missão, que é salvar a alma da mãe, que ele acreditava estar presa no submundo do Mephisto. E por isso, enquanto ele colaborava ali com os militares na criação de robôs para a guerra, nos momentos livres, em seu dormitório, ele dava vida a um projeto muito mais pessoal, um aparelho que é capaz de encontrar a alma da sua mãe perdida. Olha isso aqui, que coisa bizarra, rapaziada. Só que nessa faculdade ele conheceu o Reed Richards. E é aí que começa uma das rivalidades mais importantes da Marvel. Reed e Victor são dois gênios, mas com objetivos bem diferentes. Reed ele busca entender o universo, já Victor queria manipulá-lo. O Victor então ele criou uma máquina para tentar libertar a alma da sua mãe, até que um dia o Reed achou as anotações de seu projeto e viu que ele tinha um erro nos cálculos e tentou avisar ele. Só que o ego, como eu falei para vocês, o cara ele é arrogante, tem um ego que é inabalável. E aí você sabe como que é, né? Ele ignorou e a raiva que ele sentia pelo Reed era tão grande que ele simplesmente falou: foda-se, vou fazer o que eu quero fazer. E quando a máquina começou a funcionar, ele foi transportado para o submundo do Mephisto, onde ele descobriu que sua mãe estava aprisionada no inferno, só que não demorou muito e a máquina explodiu em seu rosto, deixando ele então deformado.
Ou não, né? Porque depois da explosão nunca mais vimos o seu rosto, já que ele só ficava com bandagens. E aí tem algumas teorias que indicam que o ferimento foi bem pequeno e que ele simplesmente não suportava a ideia da imperfeição, né? E depois dessa explosão, o Victor ele foi expulso da faculdade, ele culpou o Reed por tudo e passou meses em silêncio no hospital, coberto de bandagens. Antes de fugir dos Estados Unidos, ainda detonou todas as invenções que criou para o exército, deixando só destruição para trás. O exílio. Galera, depois dele fugir dos Estados Unidos, ele se escondeu pela Europa, sempre trocando de lugar para conseguir despistar as autoridades, mas os pesadelos com o submundo continuavam atormentando ele. E quando ele foi se abrigar na França, ele acabou tendo como vizinho um bêbado chamado Otto, que vivia desmaiado na porta do AP dele lá. Até que a KGB ela descobriu o seu paradeiro e tentou recrutá-lo, só que o Victor já estava cansado de ser peão de governo. Então ele mandou os agentes para o chão e deixou claro que não queria receber mais ordens de ninguém. A KGB então se aliou ao rei Vladimir e usou um truque muito sujo. Mandaram um falso vidente Zéfiro avisar a Valéria, e Valéria, só para vocês saberem o contexto, ela é uma jovem que cresceu com ele lá na Lativéria. Inclusive eles eram amantes. Então ele mandou esse falso vidente ir até ela, falando que o povo estava em perigo. Ela procurou então o Victor e os dois viveram aquele reencontro cheio de amor, aliviando até os pesadelos dele por um tempo, né? O que não faz a mina na vida do cara, né, rapaziada? Mas a paz ela durou pouco. A KGB ela voltou e tentou sequestrar a Valéria. E aí que veio a reviravolta. O Otto, que era aquele bêbado chato, na verdade era um monge com poderes místicos e deu a vida para salvá-la. E antes de morrer, ele revelou que fazia parte de uma ordem no Himalaia que esperava por um líder, um homem que escondia o rosto. Quem será que é, né? E com isso, mesmo com a Valéria implorando para voltar a Lativéria, Victor escolheu seguir o chamado da profecia e partiu rumo ao Himalaia. Nasce Dr. Destino. Galera, sem ter quase nenhuma pista, ele partiu para o Himalaia em busca de uma ordem secreta mencionada lá pelo Otto, e depois de meses dele vagando e quase morrendo congelado, ele finalmente encontrou o templo e os monges cuidaram dele, e quando ele se recuperou, ele começou a treinar, e em 5 anos ele já havia superado todos eles, tanto em magia como também em tecnologia. Impressionados, os monges aceitaram ele como líder, e foi lá que ele criou um dispositivo capaz de captar transmissões do mundo inteiro, e descobriu que Reed Richards estava construindo uma nova nave espacial. A raiva dele ali reacendeu, e a partir dali exigiu que o chamassem de Dr. Destino. Cansado de sentir dor e atormentado por pesadelos, o Victor lhe projetou uma armadura mágica que bloqueou as suas emoções, e quando a máscara ficou pronta, ele a colocou ainda quente, queimando o próprio rosto. Se até mesmo o rosto não estava desfigurado, agora ficou com certeza, né? E o cara, ele é maluco, né? E com a armadura pronta e o nome do Dr. Destino assumido, ele deixou o templo e era hora de voltar a Lativéria e ajustar as contas com o rei Vladimir. A conquista. Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês, esse cara ali é insano. Assim que ele chegou à sua terra, o Dr. Destino fez questão de anunciar sua presença. Ele matou todos os soldados que vigiavam trabalhadores escravizados e libertou todos, mandando que espalhassem a notícia de que os tiranos cairiam diante do seu poder. E em seguida ele procurou os anciões da tribo de Zéfiro e os instruiu a espalhar a sua mensagem usando projetores holográficos para mostrar o seu ataque inicial às forças do rei Vladimir. Ele estava confiante pra cacete. E a notícia ela se espalhou rápido e o povo começou a se unir à rebelião. Até os soldados de Vladimir desertaram ali praticamente para lutar do lado dele, do Victor Von Doom. E Valéria até tentou conversar com ele, mas o destino ele já estava num caminho sem volta. Ele mandou tirarem ela da frente e seguiu com o plano. E com um exército de rebeldes e seus robôs prontos, ele enviou um ultimato para o rei, abre aspas, se rende e vive, ou luta e morre, fecha aspas, simples assim. Vladimir escolheu lutar e perdeu feio, obviamente. Ele tentou fugir por um túnel secreto, mas foi pego pelo próprio Victor, que finalmente se vingou, estrangulou o rei com as próprias mãos e então ele assumiu o trono e fez questão de destruir o antigo castelo. No lugar, reconstruiu a capital na cidade onde a mãe dele morreu. E ali começou a Era do Destino, nascendo um dos maiores vilões da Marvel.
Pois é, galera, vocês sabiam que ele era tão insano desse jeito? Inclusive, vocês conheciam a história do Victor Von Doom? E como está a expectativa de vocês para os próximos filmes, inclusive do Quarteto Fantástico e até dos Vingadores, quando ele for aparecer? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele likezão que ajuda muito a gente, ativar o sininho, que assim você não perde nada, porque tem muito vídeo bom ainda vindo por aí. E se você ficou comigo até agora, eu agradeço demais. Até a próxima. Fui!